Oi, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre conceitos. Conceitos que aprendemos quando somos crianças, que são trazidos e a gente nem tem idade, condições de questionar nada. A gente entende que aquilo é a verdade, que os pais, a sociedade, enfim, as pessoas próximas estão colocando para a gente e simplesmente acatamos. Num dado momento na vida, espera-se que a gente possa questionar algum desses conceitos, né? Alguns poucos, alguns muitos, quanto der. Enfim, para exemplificar um pouquinho disso, eu vou estar trazendo para conversar um pouquinho sobre o seriado, num determinado episódio, que é o Friends. São 6 amigos, 3 mulheres, 3 homens, numa faixa de 30 anos. E nesse dia eles estão sentados, conversando sobre coisas, e num dado momento a Phoebe, uma das moças, fala do Bambi, né, do desenho animado, e que era um filme muito gostoso, muito leve, que ela adorava ver de criança, né? Porque era tudo muito gostoso. Eu falei, não, nossa, a história do Bambi é difícil, né? Não é assim gostoso. Lógico que é gostoso. Minha mãe, quando eles iam entrar na mata, ela desligava o filme e começava a contar pra gente. A gente achava mais legal, né? Aí ela contava que eles iam passear na floresta, que faziam piquenique, que colhiam flores e que era muito gostosa a relação deles, inclusive envelheceram juntos. Não, a mãe do Bambi morreu. Não, minha mãe disse que não. Morreu a mãe do Bambi. Morreu. Aí colocaram para ela assistir, ela ficou chocada. Ela descobriu que o Bambi, a mãe dele morreu. Por que eu estou trazendo um pouco dessa história? Né? Justamente para falar um pouco disso que eu falei no início. Né? Às vezes a gente aprende conceitos e a gente convive com ele por anos, achando que aquela é a verdade. Né? Nós aprendemos aquilo. Muitas vezes pode até gerar preconceitos, né? Mas nem vou falar disso agora. Vou falar dos conceitos. Muitas vezes na terapia, as pessoas, quando vão nesse processo de autoconhecimento, elas vão se dando conta o quanto elas seguiram conceitos que elas nem questionaram, né? E quando elas percebem isso, falam, nossa, como eu perdi tempo aqui, né? Eu nunca pensei sobre isso, ou eu nunca percebi isso, né? Então, é muito importante, né, poder fazer essa reflexão. Só que fazer isso dá um pouco de medo, né? Porque a gente vai exatamente questionar as pessoas que nos ensinaram, nos deram modelos, né? São figuras extremamente importantes. Vou até aqui também trazer algo que eu li sobre o Osho, né, que ele traz uma questão assim para mergulhar no seu medo profundamente, né? E muitas vezes em silêncio, né? E que muitas vezes esse medo, quando a gente para olhar profundamente, a gente vê que ele nem é tão profundo assim. Só que se a gente não olha, né, nós ficamos com o fantasma dele. E aí, para também exemplificar, ele traz um conto zen, né, onde ele fala, né, que tinha um homem andando por uma trilha. Ele sabia que era uma trilha que tinha um abismo do lado. Ele estava andando à noite, uma noite escura, e de repente ele cai, ele tropeça, ele cai, e quando ele cai, ele se agarra numa árvore e falou: eu vou cair num abismo, né? Se agarrou firmemente nesse galho, falou: não vou sair daqui porque eu vou despencar, vou morrer, eu vou cair no abismo. E começa a gritar por ajuda, ninguém vem, ele fica ali sozinho, né? No frio, na noite escura, ele não consegue ver nada, agarrado na árvore, que era a única salvação que ele entendia que ele tinha, né? E aí, quando chega amanhã, ele olha para baixo e se dá conta que 10 metros para baixo tinha pedra, tinha chão. Ele passou uma noite de pesadelo por imaginar as coisas horríveis que iam acontecer com ele,
né? Ele nem pensou em esticar um pouco a perna, estava andando sem lanterna, né? Não estava com os cuidados suficientes, enfim, né? Mas é um texto mais para a gente pensar o quanto às vezes a gente fica parado no nosso medo, né? Não avalia a situação direito e aí se justifica ficar dependurado nessa árvore, porque dá medo, né? De questionar os conceitos aprendidos. Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, uma boa semana para vocês. Beijo.